É uma honra tomar a palavra neste Congresso e é uma honra porque devo a Abril tudo o que sou. E é com este reconhecimento, que é sobretudo uma responsabilidade, que cumprimento o General Ramalho de Anjos, cumprimento o Coronel Vasco Lourenço e neles todos os participantes nesta extraordinária iniciativa. Sim, estamos aqui porque somos Abril. Porque quando tudo parecia bloqueado, a coragem iniciou uma ruptura logo abraçada como utopia. Nesse dia, depois dos capitães, houve a rua. E foi na rua que os portugueses fizeram a liberdade. As revoluções, diz José Gomes Ferreira, começam sempre pelo beijo de uma desconhecida na rua, pela vitória do sonho. É isto a cidadania. É este o sentido maior de Abril, um tempo de invenção no qual, juntos, aumentamos o mundo. A minha intervenção é justamente sobre isso. Sobre a cidadania como poder de decidir. Para organizar, juntei os tópicos deste Congresso em 3 palavras. Língua, comunicação, língua, conhecimento e participação. O poder de decidir. O poder de decidir porque só assim venceremos o cansaço e deixaremos para trás o desencanto, as lamúrias, as lamentações, os queixumes. Já dissemos tudo o que tínhamos para dizer. E até para dizer uns aos outros. Agora chegou o tempo da coragem da ação. Em primeiro lugar, a língua. A língua como visão estratégica para Portugal. É fácil olhar para o mapa do mundo e nele identificar os lugares da língua portuguesa. Está aqui o futuro de Portugal. Porque a língua não é só língua. A língua é história, é cultura, são pessoas, relações em todos os continentes, um potencial económico imenso, sobre trocas comerciais, comunicação, é tudo aquilo que faz a diferença no mundo globalizado do século XXI, tudo aquilo que, estranhamente, não temos sabido aproveitar. No mapa vê-se uma marca na Europa. E esta marca é decisiva. A Europa é a nossa casa e nela trava-se uma das batalhas mais importantes para o nosso futuro. Porque esta Europa e esta União Económica e Monetária não nos servem. Tal como em Abril. Tal como em Abril, temos de contribuir nós para alterar o panorama europeu. Não nos deixando abater pela fatalidade, nem pelo desânimo, nem pela periferia como se nada pudéssemos. Podemos sim. Não somos uma jangada. E é na Europa que temos de firmar a nossa posição. Mas para isso, para firmar esta posição na Europa, precisamos de olhar também para o resto do mapa e nele identificarmos a língua portuguesa em muitos continentes, mas sobretudo no hemisfério sul. Na Europa, metade das nossas energias. No mundo da língua portuguesa, a outra metade. Um pé no território, outro no mar português. Deste equilíbrio nunca conseguido na história de Portugal, nasce uma visão estratégica para o nosso país, com consequências concretas, bem concretas, no plano político, no plano das alianças, no plano económico, a TAP e a RTP, por exemplo, no plano militar, no plano do nosso desenvolvimento. E só esta visão nos pode libertar de políticas incompetentes, de vistas curtas, que nos colocaram num labirinto do qual parece não haver saída. Mas há. A nossa geração tem uma responsabilidade imensa. Cuidar do futuro. E só há futuro com uma ideia clara do que queremos ser, uma ideia que tem a língua como plataforma económica e geoestratégica, como plataforma do nosso lugar e do nosso papel na Europa e no mundo. Sim, temos de ser maiores do que os nossos problemas, como em Abril. É isso que o país nos pede, é isso que temos a obrigação de dar ao país. E depois da língua, o conhecimento. O conhecimento como referência da economia do futuro. A austeridade é um desastre. Todos o reconhecem, mesmo os seus autores, com exceção daqueles que continuam a viver no país da propaganda do governo. Depois de tudo o que sofremos,
parece que tudo isto foi nada, porque a dívida aumentou, porque a economia está mais frágil, porque os portugueses vivem num quadro social devastador de desemprego e de pobreza. É preciso acabar com esta política antes que esta política acabe connosco. Temos de renegociar a dívida e resolvê-la honradamente, sem nunca esquecer que o nosso problema principal é económico e não financeiro, e que só o podemos enfrentar com vistas largas e com um Estado forte. A economia do futuro tem um nome: conhecimento. E o conhecimento exige tempo, continuidade, investimentos que nunca poderão ser feitos apenas pelos mercados. Todas as grandes evoluções tecnológicas, todas as grandes evoluções do conhecimento nas últimas décadas, dos telemóveis à internet, da Apple à Nokia, do GPS ao Google, do genoma humano aos medicamentos personalizados, à biotecnologia, à nanotecnologia, às tecnologias verdes, todas estas evoluções, todas mesmo, tiveram um forte apoio dos Estados, em particular através da ciência e das universidades. Não há inovação sem um Estado dinâmico, mas os desenvolvimentos tecnológicos necessitam, com certeza, de empresas com grande capacidade de iniciativa. É nesta ligação que está a economia do futuro, e é por isso que não podemos aceitar o que está a acontecer no nosso país, com o desperdício do conhecimento e das pessoas, com o abandono dos jovens qualificados, com a desvalorização do trabalho, com o retrocesso no nosso modelo de desenvolvimento. Há sempre vários futuros possíveis. A mim, o único que me interessa para Portugal assenta no conhecimento, nos jovens, na criação, na ciência, numa economia do conhecimento, sempre, mas sempre, com uma fortíssima consciência social. Porque sem um Estado social forte, não há liberdade. E não há liberdade porque as pessoas e os países ficam sem poder de decidir. Veja-se, por exemplo, a forma como o rendimento social de inserção tem sido reduzido, retirando às pessoas as bases da sua autonomia e da sua dignidade. É por radicalismo ideológico e não para poupar que se faz esta política, pois sabemos bem que tudo somado, as lógicas caritativas ou assistencialistas saem mais caras do que os apoios estatais. Vejam-se também as políticas que empurram os portugueses para a imigração. É um desperdício que está a fechar regiões inteiras do país. Não é a transbordação de uma população que sobra, é a fuga de uma população que sofre. 10 mil pessoas por mês é um número vergonhoso e inaceitável. A política tem de trazer dentro de si os sofrimentos e os anseios, as causas daqueles que não têm outra proteção a não ser a República, a res pública. A política tem de servir a cidadania, o poder de decidir. É essa a sua razão de ser, é esse o seu sentido maior. E é justamente da regeneração do sistema político que agora vos falo com a palavra participação. Sim, chegou o tempo da política. E neste tempo temos de fazer perguntas difíceis. Se há tanta ansiedade de mudança nas forças sociais, por que é que há tanto comodismo nas forças políticas? E se há tantas forças de mudança, por que é que não há mudança? Talvez porque continuamos fragmentados, fraturados. Talvez porque dividir é fácil, unir é que é difícil. Para unir precisamos de coragem, de determinação, de ideias, de um trabalho concreto, de diálogo, de partilha, de encontro, como neste Congresso da Cidadania. Ninguém nos perdoaria. Ninguém nos perdoaria, nem nós mesmos, se não conseguíssemos pôr-nos de acordo. Este Congresso mostrou-nos o caminho.
O caminho é a cidadania, a participação, como bem recordou Helena Roseta aqui ontem. A liberdade está no reforço da participação, no trabalho em conjunto, na partilha do poder. Está na força da diversidade e da cooperação, na força dos cidadãos, na força das associações, dos sindicatos, dos movimentos sociais, da sociedade civil, como tantas vezes o general Ramalho Yanes nos tem chamado a atenção. As causas que nos unem ficaram bem claras nestes 2 dias do Congresso. Não vale a pena repeti-las. Abril é a nossa raiz comum e tem de ser a raiz para entendimentos que na pluralidade permitam convergências para um novo ciclo político. Não podemos suportar mais esta política de destruição de tudo o que Abril nos trouxe, incluindo a esperança, que é a forma maior de realidade. Quem espera nunca alcança, e se não formos nós a acabar com esta política, ninguém o fará por nós. Dormamos, diz-nos Sérgio, que um dia a vida nos acordará a pontapés. A língua, que é o nosso mundo, o conhecimento, que é a nova economia, a participação, que é a política do futuro. Nestas 3 palavras vai um esforço para pensar Portugal. E tudo começa agora. Será durante o ano de 2015 ou não será por muito tempo. Cada um de nós tem de estar à altura das suas responsabilidades, sem se esconder, sem se resignar, seja pelo silêncio, seja pela gritaria inconsequente. A Constituição define as fronteiras em que nos movemos. Nas legislativas, os partidos, nas presidenciais, os cidadãos. Num e noutro caso, só vale a pena se for para abrir um tempo novo, um tempo de mudança em Portugal. E para abrir este tempo é preciso ser diferente para fazer diferente. Não vale a pena dar a vida para deixar tudo na mesma. Com políticos antigos não haverá política nova. Ficará tudo enredado em calculismo. Ficará tudo enredado em calculismos, golpes, hesitações, sem elevação e sem futuro. Recusemos sebastianismos, populismos, justicialismos, que são o pior da nossa história e das nossas tentações. O que importa é a vontade coletiva. O que importa é o querer coletivo. O que importa é aprender a servir, a estar ao serviço dos outros. Sim, temos de ser capazes de dar tudo para não nos arrependermos de nada. E só seremos diferentes se formos capazes de uma atitude de despojamento, de desprendimento. Mujica, presidente do Uruguai, teve a coragem de dizer que quem gosta muito que quem gosta muito de dinheiro deve afastar-se da política. Se tivermos as mãos atadas por teias e promiscuidades, tramas e tramóias, não teremos, mas não teremos mesmo as condições para defender o interesse público de todos. É por isso que a sucessão de casos no último ano neste país é insuportável. Não os vou nomear, sabemos quais são, não estou a acusar ninguém, que se faça justiça, mas não podemos tolerar isto, nem mais um minuto, sob pena de estarmos a pôr em causa o mais fundo do que nos une em sociedade e em democracia. Há coisas que não nos podem tomar nem tirar. Olhemos, isso sim, para o legado das presidências de Ramalho Yanes, de Mário Soares, de Jorge Sampaio, e que cada um de nós possa dizer, com Humberto Delgado, estou pronto a morrer pela liberdade. Uma liberdade que hoje se define no poder de decidir. Decidir sobre as nossas vidas, decidir sobre o nosso país, decidir sobre o nosso futuro comum. Precisamos, como diz à sua maneira Mário Cesarini, de uma real cidadania para todos e de uma real liberdade de cada um
consigo mesmo. Só diferentes e despojados estaremos à altura de servir os portugueses. Desde logo, com um diagnóstico corajoso, como foi feito neste Congresso, recusando políticas que nos diminuem e que nos empobrecem. O que nos distingue, o que tem de nos distinguir é a capacidade de ver, de sentir, de agir com independência. É a capacidade de transformar o desespero em esperança. Ser a voz da ruptura e da utopia. Esta é a responsabilidade de uma geração com um enorme leque de idades se senta hoje neste Congresso. Somos e seremos sempre aquilo em que acreditamos. Somos e seremos sempre aquilo que fizermos. Pela minha parte não espero nada, não temo nada, sou livre. Sei que é preciso liberdade dentro para servir fora. Sei que a ousadia já é metade da vitória. E sei também que juntos ganharemos o que perdemos separados. Uma coisa vos digo, para acabar como comecei. Uma coisa vos digo, a eternidade é hoje ou não será nunca. Muito obrigado.